O Jardim das Aflições, Olavo de Carvalho. Livro 3, Marx, capítulo 6. A substituição do mundo. Parágrafo 16. Epicuro e Marx. Marx, ao preferir antes transformar do que compreender o mundo, era levado a avaliar um pensamento por sua capacidade de mobilização. Alfred Fabre Lute. Epicuro inverte, como se viu no parágrafo 10, a relação lógica entre a prática e a teoria. Se normalmente a teoria é o fundamento lógico da prática, gente, e esta é a exemplificação daquela no campo dos fatos, no epicurismo a prática é que produz artificialmente a condição psicológica que tornará crível a teoria. E o discurso teórico não será nada mais do que o elemento discursivo da prática. A tradução verbal da crença produzida pelo hábito. Bem, a teoria epicúrea não descreve o mundo percebido, mas sua prática altera, mediante exercícios, a percepção do mundo para que se torne semelhante à teoria. Não se trata de compreender o mundo, mas de transformá-lo. O leitor deve ter reconhecido a sentença anterior. É a 11ª tese sobre Feuerbach, de Karl Marx. Tudo leva a crer que a convivência do jovem Marx com a filosofia de Epicuro, matéria de sua tese de docência, deixou no marxismo acabado marcas mais profundas do que os estudiosos geralmente supõem e do que o próprio Marx adulto interessou declarar. A simbiose marxista da teoria com a prática não vem de Hegel, mas é uma herança epicúrea, gente. Tá certo? Acontece, no entanto, que essa simbiose, abolindo a distância normal entre a esfera da ação e da especulação, suprime em Marx como em Epicuro a diferença entre o efetivo e o possível, e nos precipita numa crise alucinatória, onde já não há lugar para o recuo teorético, que fundamenta a noção mesma da verdade objetiva. Nota de rodapé. A supressão do conhecimento objetivo não é, em Marx, um objetivo declarado, mas uma consequência inevitável do conceito marxista da natureza. A natureza, para Marx, só tem existência como cenário da história, ou como matéria branda e plástica, a ser moldada pela ação humana. Ver adiante, parágrafo 17. Fim da nota de rodapé. O desejo, o ímpeto, a ambição da alma individual das massas revolucionárias torna-se o fundamento único de uma cosmovisão, onde a teoria já não serve senão para estimular retoricamente a ação prática ou para, uma vez realizada a ação, legitimar como satisfatório o que quer que tenha dela resultado na prática. Mesmo que a ação produza efeitos totalmente diversos dos esperados, já não haverá distanciamento crítico suficiente para julgá-los. E eles serão não somente aceitos, mas celebrados pela teoria como normais e desejáveis, gente. A teoria não tem aí nenhum valor autônomo,
está reduzida ao papel de uma racionalização a posteriori, de uma apologia do fato consumado. A capacidade das esquerdas mundiais para justificar em nome de uma utopia humanitária as piores atrocidades do regime comunista e exterminado o comunismo na União Soviética para continuar a pregar com maior inocência os ideais socialistas, como se não houvesse nenhuma relação intrínseca entre eles e o que aconteceu no inferno soviético. É uma herança mórbida, pessoal, que através de Marx veio do epicurismo. Não é de estranhar que a revolução de um século do pensamento marxista tenha desembocado em Antônio Gramsci, o teórico do historicismo absoluto, que resume declaradamente aquilo que em Marx estava apenas insinuando e implícito: a abolição do conceito de verdade objetiva e a submissão de toda atividade cognitiva às metas e critérios da praxis revolucionária. A absorção da lógica na retórica, da ciência na propaganda ideológica. Também é compreensível que numa outra e paralela linha dessa evolução, que leva a Reich e a Marcuse, o desejo erótico e já não a força das causas econômicas objetivas, seja a mola mestra que move o progresso e dispara a revolução. Estes desenvolvimentos, meus filhos, manifestam a plena luz do dia tendências que em Marx já estavam latentes como herança de seu epicurianismo de origem. O fato de que tenham ressurgido ao longo da evolução do marxismo mostra que Marx soube recalcá-las, mas não superá-las. Em vão, pensadores marxistas como Lukács e Horkheimer, mais afinados com as tradições clássicas do Ocidente e ansiosos de filiar Marx a elas, protestaram contra a invasão do irracionalismo, que, sobretudo, a partir da década de 60, terminou por contaminar toda a esquerda mundial, gente. Como dizia o Dr. Freud, o passado rejeitado volta com redobrada força. Nota de rodapé. Sobre a contaminação irracionalista do marxismo no curso da sua evolução, não na sua raiz, como a de que falo aqui, vê José Guilherme Melchior, O Marxismo Ocidental. Tradução de Raul de Sá Barbosa, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1987. E também Alan Bloom, O Declínio da Cultura Cultural. Da crise da universidade à crise da sociedade. Tradução brasileira. São Paulo, best-seller, 1989. Melchior mostra que os elementos românticos e racionais eram fortes no pensamento do próprio Lukács. No mesmo sentido, mas com ênfase positiva, argumentam Michael Lowy, Romantismo e Messianismo. Ensaio sobre Lukács e Benjamin. Tradução Miriam Veras Batista e Magdalena Pisante Batista. São Paulo, EDUSP Perspectiva, 1990. Fim da nota de rodapé. Marxismo e epicurismo parecem ir em direções opostas, pessoal. Este fugindo do mundo, para fechar-se no jardim com a comunidade dos eleitos. Aquele, para fora, para a ação coletiva, que vai transformar o mundo. Mas é uma diferença de escala antes que de natureza. Nos dois casos, trata-se de se envolver seres humanos numa praxe absorvente e hipnótica que os afastará para sempre da tentação da objetividade, não deixando margem para o recuo teorético
e aprisionando todas as suas energias intelectuais num circuito fechado de autopersuasão retórica. Trata-se de neutralizar a inteligência humana, colocando-a no encalço de metas utópicas, que pela dialética infernal que transfigura cada derrota em sinal da vitória próxima, a absorção, tanto mais completamente, quanto mais os resultados obtidos no esforço façam cair das finalidades sonhadas. É somente isto que explica o fenômeno de milhares de intelectuais se recusarem, durante quase um século, a enxergar os males do comunismo, ou depois da queda do Muro de Berlim, a reconhecer qualquer conexão entre esses males e o ideal socialista. Tá certo? Não é realmente o efeito de um singular escotoma que a intelectualidade esquerdista veja em todo o movimento de direita, mesmo tímido, a marca de um ressurgimento nazifascista. Hein? E de outro lado, possa crer que o ideal socialista emergiu do gulag isento de toda mácula. Não é uma estranha morbidade que a ideologia, que reduz a ação dos indivíduos à mera expressão das correntes ideológicas profundas, explique as 60 milhões de vítimas de Stalin como resultado da maldade fortuita de um só homem, porra, sem qualquer raiz na ideologia por ele professada. Aqui os defensores intransigentes do conceito da sociedade como um todo substancial, como bloco orgânico, onde se funde inseparadamente ideologia e prática. Expliquem os crimes do governo soviético como os desvios acidentais, totalmente alheios à ideologia marxista. Não é mesmo demente a obstinação de manter a imagem de Karl Marx, ou mesmo de Lenin, limpa de todo contágio com os crimes da ditadura soviética, quando nem mesmo Jesus Cristo, meu filho, deixou de ser responsabilizado pelas crueldades da Inquisição, cacete! Não é estranho que, após tudo que se revelou sobre a tirania comunista, o socialismo ainda continue a ser um ideal respeitável, porra! Quando os crimes de muito menor escala bastaram para manchar de sangue, para sempre, a imagem do fascismo italiano, do franquismo ou das ditaduras latino-americanas. Ora, porra, não é, enfim, uma anomalia intelectual que aquela filosofia que mais enfatizou o arraigamento histórico-social dos conceitos abstratos, condenando como metafísica toda a admissão das essências históricas ou supra-históricas, apresente agora o socialismo como a essência pura e incontaminada por um século de experiência comunista? Como explicar a cegueira obstinada de filósofos, pessoal? De intelectuais, de artistas. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou. Entre os mais notáveis do século, se não pela formidável potência ilusionista inerente à raiz mesma do marxismo, pela capacidade quase diabólica de transfigurar o quadro das aparências e levar as pessoas a verem as coisas diferentes do que são. Pessoal, que Marx tivesse pessoalmente um tremendo senso do teatro, do fingimento, da prestidigitação, é coisa que os biógrafos já estabeleceram com certeza suficientes. Mas isto não bastaria para dar à sua filosofia tamanho poder de ludibriar as consciências. Quando, no entanto, notamos que o primeiro interesse acadêmico do jovem Marx foi devotado ao estudo do príncipe dos ilusionistas filosóficos, e em seguida constatamos ser idêntica em Epicuro e nele,
a mixórdia proposital e alucinógena da teoria na prática e da prática na teoria. Então compreendemos a virulência inesgotável da herança epicurista, capaz de atravessar os milênios e ressurgir a cada novo empenho cíclico de instaurar, em alguma parte do mundo, o reinado da impostura. Parágrafo 17. Comentários à 12ª tese sobre Feuerbach. Poema de Antônio Machado. Antes que eu te derrube, olmo de ouro, o lenhador com seu machado, e o carpinteiro transformá-lo em juba de campanha, lança de carroça ou canga de carroça. Antes do vermelho em casa, amanhã, queimaduras de alguma cabine miserável, à beira de uma estrada. Antes que um redemoinho te desaloje e corte a respiração das montanhas brancas, antes que o rio te empurre para o mar, por vales e ravinas. Elmo, quero anotar no meu portfólio a graça do seu ramo verde. Meu coração espera também, para a luz e para a vida, outro milagre da primavera. Antônio Machado. A um olmo seco. Posso explicar melhor e dar um fundamento mais técnico ao que foi dito no parágrafo anterior. O leitor que preferir saltar direto para o parágrafo 18 não perderá o fio do argumento, apenas se privará de uma demonstração mais rigorosa e mais entediante. Até agora, diz a 12ª tese, os filósofos se limitaram a interpretar o mundo. Cabe-lhes agora transformá-lo. Nota de rodapé. Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt darauf an sie zu werden. Frase do manuscrito reproduzido em facsímile em The German Ideology. Tradução S. Ryazanskaya, Moscou, Progress Publisher, 1964. O verbo verander vem da raiz ander, significa outro, de modo que a tradução mais exata seria alterá-lo. Mas a alteração, na medida em que deixa de ser uma simples propriedade ou um acidente da substância, é, na verdade, uma substituição. E na medida em que o mundo real não pode realmente ser substituído por outro, a substituição se dá apenas dentro da esfera do imaginário coletivo, mediante uma súbita mutação ou rotação do quadro perceptivo. Um snapping, diria Conway e Sigelman. Daí a invulnerabilidade do marxista convicto à argumentação racional. Ele não apenas pensa diferente do não marxista, ele percebe o mundo sob categorias diferentes, como o doente histérico para o qual imaginar é sentir. Ver a nova era e a revolução cultural, capítulo 3, item 3. Mas isto também significa que abjurar expressamente do marxismo não é o mesmo que libertar-se instantaneamente de sua influência, assim como tomar consciência de uma neurose não é o mesmo que estar curado. Desculpe. Marxismo pós-morte. Ele subsiste como um complexo no subconsciente dos que rejeitaram em criticá-lo a fundo.
No meu ensaio A Superioridade Moral das Esquerdas, ou O Rabo e o Cachorro, reproduzido em O Imbecil Coletivo, esboço uma psicanálise do marxismo residual de nossos intelectuais. Fim da nota de rodapé. Bem, vamos lá, pessoal. 1. Quem se dirige à convocação, Se Marx se reporta nesta tese aos conceitos tradicionais de teoria e de praxis, temos de admitir que, de fato, os filósofos desde sempre se ocuparam de interpretar o mundo, de fazer teoria, porque julgavam que esta era sua tarefa específica e que os distinguia dos outros homens ocupados por seu turno com a praxis. Os filósofos interpretavam o mundo enquanto os demais homens o transformavam, tá certo? A maioria dos homens esteve sempre envolvida com a praxis e desinteressada da teoria, da contemplação da verdade, Ao adotarem a atitude inversa da maioria, os filósofos faziam um contrapeso dialético à praxis. A vida contemplativa opunha-se à vida ativa, certo? Ora, se os homens não filósofos estiveram, desde sempre, ocupados em transformar o mundo enquanto os filósofos o contemplavam e interpretavam, que sentido teria convocá-los a uma praxis na qual já estão envolvidos por hábito imemorial, cacete? E da qual jamais pensaram em sair? Não se pode ser este o sentido da tese de Marx, certo? Sua convocação não se dirige aos homens em geral, tomados indistintamente, nem muito menos aos homens da praxis, mas especificamente aos filósofos. São eles que estiveram ocupados somente em interpretar o mundo, certo? Bem, portanto, é a eles que cabe convocar uma mudança de atitude. A 11ª tese sobre Feuerbach, pessoal, propõe essencialmente uma mudança básica na atividade do filósofo enquanto tal. Não se trata de inaugurar uma só nova praxis, mas um novo tipo de teoria, que por sua vez consistirá em praxis. 2. Para saber em que consiste essa mudança, precisamos entender qual a atitude que a antecedeu. Em que consiste a atitude interpretativa, que Marx opõe à atitude transformante? Bem, sendo teoria e praxis conceitos clássicos da filosofia grega, é a esta última que devemos nos reportar. Bem, é verdade que os termos praxis têm em Marx, ou pretende ter, uma concepção própria e diferente, mas isso não vem ao caso, tá? Pois que os seus filósofos antigos, a que Marx visa, faziam teoria em oposição à praxis, não podemos supor que tivessem em mente o sentido marxista da palavra praxis, e sim o sentido grego, tá certo? Na filosofia grega, pessoal, a palavra teoria tinha uma acepção precisa. Era correlata das noções de logos, razão ou linguagem, e de eidos, ideia ou essência, de ser, ente, e de aletheia, significa paciência, desvelamento, relação da verdade oculta. Bem, o homem teorético, o filósofo, não se ocupava genericamente de contemplar, de olhar, num sentido em que os demais homens também podiam contemplar e olhar. Por exemplo, todos os homens contemplavam os espetáculos de teatro, a beleza dos seres humanos e da paisagem, tá? A contemplação do homem comum podia ser lúdica, estética, utilitária, ou o que quer que fosse, Agora, do filósofo não, cacete. Era um tipo muito determinado de contemplação, como um motivo específico e um objetivo específico, que fazia dela, propriamente, uma contemplação filosófica e não outra qualquer, meu filho. O filósofo contemplava as coisas para captar a essência,
o eidos, patenteando, aletheia, o seu verdadeiro ser, on, em que em seguida o filósofo dizia, logos, o que era essa coisa, patenteando, em palavras, aletheia, o verdadeiro ser, on, que estava oculto, entendeu? Dito de outro modo, vamos lá. As coisas, os fenômenos, eram para os filósofos signos, que ele decifrava em busca do significado ou essência. Entre o signo e o significado, a chave interpretativa era a razão ou logos. Pela razão, o homem filósofo saltava de um plano para o outro, do plano da fenomenalidade instável, movediça e enganosa, para o plano das essências do ser verdadeiro. Este plano era considerado superior, por abranger e ultrapassar o mundo dos fenômenos. Ele contém todos os fenômenos manifestos, e mais um sem número de essências não manifestadas ou possibilidades. E também por ser estável, imutável, eterno, hein? Essa postura se tornou mais clara, pessoal, e autoconsciente a partir do platonismo, hein? Porém, ela já era a dos eleáticos. Bom, em suma, ela se baseia na crença de que todos os fatos e todos os entes são fenômenos, aparecimentos de alguma coisa. São exteriorização ou exemplificações das essências ou possibilidades, contidas eternamente na inteligência divina. O filósofo grego contemplava as coisas, portanto, sob espécie aeternitatis, isto é, na categoria da eternidade, a luz da eternidade. Buscava nelas a sua significação eterna, superior à aparência fenomênica e transitória. Esta contemplação conferia a essas coisas, portanto, uma dignidade e uma realidade superiores, uma consciência ontológica superior. Pouco importa para os fins dessa análise a diferença entre o platonismo e o aristotelismo. Para Platão, as essências constituíam um mundo separado, transcendente. E já para Aristóteles, o núcleo inteligível era imanente ao mundo sensível. Mas em ambos os casos tratava-se de passar da fenomenalidade imediata a um extrato mais profundo e permanente, eco. A interpretação hermeneia das aparências consistia nessa subida de nível ontológico, desde o ente fenomênico até o ser essencial. O termo hermeneia, gente, deriva do nome do deus Hermes, ou Mercúrio, o deus psicopompo, isto é, uma guia das almas, encarregada de levá-las na escalada e descida através dos mundos, ou planos de realidade, no sensível ao inteligível, do particular, transitório e aparente ao universal e estável. É paganismo isso, tá, pessoal? Nisto consistia basicamente a postura interpretativa do filósofo grego. Hein? Bem, o 3 agora, qual a diferença que a gente vê entre a atitude contemplativa ou interpretativa e a atitude transformante, isso é, entre teoria e praxis. Hein? Vamos dividir em tópicos. 3.1. A teoria. Ao elevar o objeto até o nível da sua ideia, essência ou arquétipo, capta o esquema de possibilidades da qual esse objetivo é a manifestação particular e concreta. Por exemplo, o arquétipo de cavalo, a possibilidade cavalo, pode manifestar-se em cavalos pretos ou malhados, árabes, percherões ou mangalargas, de sela ou de trabalho, etc. Pode manifestar-se em prosaicos cavalos de carroças ou cavalos cérebros quase personalizados, como o cavalo de Alexandre, o Grande. Pode manifestar-se em seres míticos que participam da cavalidade, como o Pégaso, o unicórnio, cada qual por sua vez contendo um feixe de significações e intenções simbólicas. Bem, enfim, a razão, ao investigar o ser do objeto,
eleva este último até o seu núcleo superior de possibilidades, resgatando-o de sua acidentalidade empírica e restituindo, por assim dizer, seu sentido eterno. A consequência prática disto é portentosa. Ao conhecer um arquétipo, sei não apenas o que a coisa é atualmente e empiricamente, mas tudo o que ela poderia ser, toda a latência de possibilidades que ela pode manifestar e que se insinua por trás da sua manifestação singular, localizada no tempo e no espaço. A praxis, ao contrário, gente, transforma a coisa, isto é, atualiza uma dessas possibilidades, excluindo imediatamente todas as demais. Por exemplo, uma árvore. Se investigo o objeto árvore para captar o seu arquétipo, tomo consciência do que ela é, do que poderia ser, do que ela pode significar para mim, para outros, em outros planos de realidade, etc. Porém, se a transformo em cadeira, ela já não pode mais se transformar em mesa ou estante, cacete. E muito menos em árvore, porra. De cadeira, ela só pode agora transformar-se em cadeira velha e depois em lixo, tá bom? 3.2 agora, pessoal. Para o filósofo, portanto, o fenômeno, a aparência sensível imediata é sobretudo um signo ou símbolo de um ser. Para o homem da praxis, a aparência é sempre matéria-prima das transformações desejadas. A investigação teórica insere o ser no corpo da possibilidade que o contém e o explica e integra no sentido total da realidade. A praxis, ao contrário, limita suas possibilidades, realizando uma delas, sem via de retorno. Para a teoria, o ente é sobretudo a sua forma, no sentido aristotélico, isto é, aquilo que faz com que ele seja o que é. Para a praxis, o ente é sobretudo matéria, isto é, aquilo que faz com que ele possa tornar-se outra coisa que aquilo que é. Não se deve confundir essa oposição com a do estático e a do dinâmico, porque o dinamismo interno faz parte da forma. Por exemplo, a forma da semente é a planta completa, em que ela tem o dom de se transformar, certo? Mais certo é dizer que a teoria se interessa pelo que um ente é, em si e por si, e a praxis se interessa pelo que ele não é, pelo ser secundário, às vezes pelo falso ser ou arremedo de ser que podemos fabricar com ele. Era nesse sentido que as escrituras hindus negavam que a ação pudesse trazer conhecimento pessoal, de qualquer espécie que fosse. A ação produz apenas transformação, fluxo de impressões, ilusão, da qual saímos apenas pelo recuo reflexivo posterior, pela negação teorética e crítica da ação consumada. O espírito filosófico, potência latente do Homo sapiens, só se atualiza como reflexão sobre as desilusões do Homo faber. 3.3. Se a praxis requer alguma teoria, esta teoria já não versará sobre natureza do ser. Não tentará investigar o que o ser é no corpo da realidade total, mas apenas aquilo em que ele pode se transformar no instante seguinte. Não por seu dinamismo próprio e interno, mas por força da intervenção humana. Já não será uma teoria do objeto, mas uma teoria da ação que ele pode sofrer. Não é uma teoria do ser, mas uma teoria da praxis. Como a praxis é sempre a ação humana, então todo objeto será sempre e unicamente enfocado sobre a categoria da paixão, porra. Ou seja, das ações transformadoras que pode sofrer. Já não interessa o que é o cavalo ou a árvore no sistema total da realidade, mas sim o que dentro do ciclo dos meus interesses imediatos
posso fazer com o cavalo ou com a porra da árvore, independentemente do que eles sejam, hein? Por exemplo, posso queimar a árvore ou comer a carne do cavalo, hein? Se a teoria respeitava sobretudo a integridade ontológica e mesmo física do objeto, a praxis começa por negá-la. Isto é, por não admitir que o objeto seja o que é e por exigir que ele se transforme em outra coisa. Não interpreta, mas transforma. 3.4. Não se trata aqui, evidentemente, de condenar a praxis em nome de uma utópica vida contemplativa, hein? Mas somente de restaurar o senso de uma hierarquia de valores que parece ser inerente à estrutura do indivíduo humano. A prática que transforma se dirige essencialmente aos meios. Como toda transformação visa a um resultado ou fim, o objeto sobre o qual incide é sempre e necessariamente um meio, apenas um meio, meu filho. É um meio ou um instrumento a terra que o homem lavra. É um meio ou um instrumento o carneiro que ele engorda e mata. É um meio ou um instrumento a árvore que ele abate. É um meio ou um instrumento o trabalho, como também o capital. Aquilo que é meio ou instrumento nada importa, nem vale por si, mas por alguma outra coisa. Um meio ou instrumento é um intermediário, uma transição ou passagem. Aquilo que num certo ponto do caminho será abandonado para ceder lugar aos fins, tá certo? A tendência universal do homem à economia de esforço mostra a sujeição dos meios aos fins. Bem, pessoal, inversamente aquilo que é finalidade ou valor em si não é objeto de praxis transformadora, mas de contemplação, de amor, certo? Como dizia Miguel de Unamuno, abre aspas, o bonde é útil porque me serve para levar-me à casa da minha amada, mas esta para que me serve? Fecha aspas. Posso, é claro, rebaixá-la a um meio ou instrumento do meu prazer, certo? Mas nesse caso já tenho amor por ela, porra. E sim, eu não tenho amor por ela, mas sim pelo prazer como tal. Nota de rodapé. Subjugação, manipulação e uso de seres humanos ou de animais, com vistas ao prazer erótico. Esta é a definição mesma do libertinismo. Sade Chordelos, Dilaclos, et caterva. No qual, no entanto, alguns profissionais da cegueira, como o senhor Adalto Novaes, herdeiro da flama apagada de Mota Peçanha, creem enxergar um papel libertador. Ver Adalto Novaes. Por que tanta libertinagem? Texto de abertura do Simpósio Libertinos Libertários, Rio de Janeiro, Funarte, 1995. Um exemplo edificante de como o culto pedantesco de autores menores pode coexistir no mesmo cérebro, com uma profunda ignorância da história da filosofia, bem como da história tout court. Fim da nota de rodapé. O objeto amado, gente, se o é de verdade, não é meio, mas fim. Não desejemos mudá-lo, transformá-lo, utilizá-lo para alguma outra coisa, porra, e sim desfrutar de sua presença, sem alterá-la, sem mudá-la, no que quer que seja. Hein? Ao contrário, ao contemplar e amar, somos nós que nos transformamos. Abre aspas. Transforma-se o amador, na coisa amada. Fecha aspas. Há, portanto, aspectos da realidade que só podem ser conhecidos pela praxis, outros que só podem pela teoria. Mas a praxis procede necessariamente pela negação do objeto, pela sua redução a meio e instrumento, a teoria pela afirmação de sua plenitude e do seu valor
como fim. É evidente, então, que há uma diferente dosagem na combinação do teórico e do prático para conhecimento dos vários tipos de seres. Aquilo que para mim é meio e instrumento, só posso conhecê-lo ao usá-lo. Aquilo que para mim é finalidade e valor em si, conheço-o na medida em que o contemplo, em que o amo, em que defendo a sua integridade ontológica contra qualquer tentativa de transformá-lo em outra coisa. Van Gogh conheceu pincéis e tintas na medida em que os usou, e usando gastou, certo? Mas conheço os quadros de Van Gogh na medida em que sejam conservados intactos para minha contemplação. É evidente também que não existe no mundo dos seres físicos nem praxis pura, nem pura contemplação. Há apenas dosagem segundo a escalaridade do valor dos fins e da oportunidade dos meios. Pois bem, só a finalidade suprema pode ser objeto de pura contemplação. Somente o objeto totalmente desprezível, sem consistência ontológica própria e nem qualquer valor em si, pode ser alvo de pura praxis. Ambos esses limites, pessoal, são metafísicos e jamais alcançados no mundo da experiência real. No entanto, há uma nítida distinção hierárquica. A contemplação, como objetivo e finalidade, tem primazia sobre a prática, que, no fim das contas, não serve senão para afastar os obstáculos que nos separam do gozo contemplativo. O homem não transforma o que lhe agrada, mas o que lhe desagrada. Ele entrega-se à contemplação por gosto, à prática por necessidade. Sem contar, é claro, que na prática mesma há um elemento lúdico e contemplativo, que torna o trabalho agradável em si e lhe dá um valor independente do seu próprio proveito prático. Bem, de tudo isso aí, conclui-se que estatuir a prática como fundamento e valor supremo do conhecimento é instaurar o reinado dos meios, desprezando os fins. É inverter o sentido de toda ação humana e negar a consistência ontológica da realidade. É encarar o real no seu todo, nele incluídos o homem e a sua história, bem como o conjunto das ações individuais praticadas pelos seres humanos, como um vasto instrumento sem qualquer finalidade. É transformar o universo numa imensa máquina de desentortar bananas. Eis aí, já em Marx, a raiz da nietização da esquerda, em que muitos teóricos escandalizados verão uma traição ao marxismo. A filosofia da praxis contém em seu bojo oculta, mas nem por isso menos potente, a negação do sentido da realidade, a apologia do absurdo, gente. É óbvio que se trata de uma herança epicurista inconsciente, que veio a ser resgatada quando, após a crise mundial do marxismo, a intelectualidade de esquerda se entregou maciçamente a uma espécie de pseudo-heroísmo de inocência, orgulhando-se de continuar a defender ideais sociais que, num mundo sem sentido, só pode consistir numa afirmação nietzschiana da vontade de poder, num clinamen gratuito e arbitrário, que o homem, por pedantismo desanfado, opõe ao arbitrário e gratuito clinamen dos átomos. Nota de rodapé. A elevada taxa de intelectuais pedantes e de ricaços esteticistas nas fileiras de esquerda, um fenômeno universalmente conhecido, não deve, portanto, ser mera coincidência, e muito menos uma contradição, mas sim a manifestação perfeita do espírito da coisa. Lutar por uma sociedade justa é o diletantismo ético daqueles que não acreditam em ética nenhuma, exceto como convenção arbitrária, mito ideológico ou expediente tático. Loucura, loucura, loucura! Daí a vaidosa inversão,
que, desprezando a obediência a valores morais explícitos, louva quase como um santo homem que age bem segundo uma ética em que não crê, afirmando na prática o que nega na teoria. A bondade acidental e diletante do imoralista parece envolta no encanto de uma gratuidade divina, negado àqueles que simplesmente e humandamente fazem o que lhes parece certo conforme uma regra moral. Daí também a facilidade com que essa gente produz sucedâneos de justificação ética para os crimes e as perversidades cometidos em razão de seu ideal, pois este tem a perfeição estética de uma forma arbitrária, concebida pela mente, e não se deixa contaminar pelas exigências da autoconsciência moral, atenta ao jogo dos pretextos e dos atos. Sobre o esteticismo como fonte das doutrinas políticas modernas, ver o ensaio magistral, injustamente esquecido, de Otto Maria Carpo, sobre Maquiavel em A Cinza do Purgatório, Rio, Casa do Estudante do Brasil, 1942. Sobre o esteticismo como ideologia dominante nas classes letradas brasileiras, ô louco meu! Ver o não menos notável e não menos esquecido livro de Mário Vieira de Mello, Desenvolvimento e Cultura. O problema do esteticismo no Brasil. São Paulo, Nacional, 1958. Fim da nota de rodapé. Um escritor de talento, pessoal, John Anthony West, comparava o materialista durão a um John Wayne da filosofia, impávido do alto da cela, olhando com a maior indiferença os movimentos randômicos dos átomos na planície e desprezando o choro dos fracotes que necessitam de um sentido para a vida. O cavaleiro solitário no deserto do absurdo sintetiza Marx, Nietzsche e Epicuro. 3.5. Há um curioso paralelismo entre as noções do objeto da teoria e o objeto da praxis. Por um lado, e por outro, o valor de uso e o valor de troca. O valor de uso é, de certo ponto, uma propriedade, uma qualidade qualquer inerente ao objeto. Faz parte da sua consistência ontológica, ao passo que o valor de troca é acidental, como afirma o próprio Marx, depende das circunstâncias históricas que nada tem a ver com a natureza do objeto. Uma das censuras morais que o marxismo dirige ao capitalismo é que nele o valor de troca acaba por devorar o valor de uso, até fazê-lo desaparecer, porra. Até fazer com que todos os objetos já não existam, senão como mercadorias, segundo a vontade cérebre de Bertolt Brecht. Abre aspas para Brecht. Não sei o que é, só sei quanto custa. Fecha aspas. É o mesmo que dizer que o capitalismo absorve a categoria da substância na categoria da paixão. Se o capitalismo faz realmente isto, ou se trata apenas de uma figura retórica, de uma hipérbole, é algo que cabe investigar. Mas que na filosofia de Karl Marx essa inversão ocorre, é coisa óbvia, porra. Só nesse caso a censura lançada por Marx ao capitalismo perde o valor objetivo. Reduzindo a mera projeção, Marx censura no capitalismo um defeito que não está necessariamente no capitalismo, mas que está nos esquemas mentais subconscientes ou inconscientes do próprio Karl Marx. 3.6. Sendo a teoria da ação e não do objeto, a praxis não reconhecerá no objeto outro aspecto senão o da sua transformabilidade imediata, sem saber o que é árvore. Posso, no entanto, utilizar a madeira para fazer uma mesa ou estante.
A praxis, enfim, recusará ao mundo, aos fenômenos, uma consciência ontológica própria, reconhecível pelo homem. Ela fluidificará todas as essências individuais em matéria-prima da praxis e resultará, enfim, num novo e mais radical tipo de idealismo subjetivo. O mundo objetivo nada é senão o cenário da praxis. A teoria nada dirá sobre os objetos tais e quais são, mas apenas tais e quais podem vir a ser, sob a ação do martelo e da forja. Seria interessante averiguar como é possível conciliar isto com o alegado materialismo marxista, não? Pois o marxismo se revela antes um idealismo subjetivista, no sentido estrito e quase fictiano, com a única diferença de que tem como sujeito não como indivíduo, mas a humanidade histórica diante de cujas praxis o universo natural, a matéria, perde toda a substancialidade para se reduzir à mera matéria-prima de ação humana, rebaixando-se a natureza ao estatuto de ancilia industriae. É este seu caráter de idealismo subjetivista coletivo que dá ao marxismo o seu tremendo poder ilusionista, que embriaga e perverte, gente, e da qual mesmo homens de elevada inteligência às vezes se deixa contaminar por essa porra aí, cacete. Quando, porém, considero como é estreita a faixa do universo material alcançada pela ação humana, apenas a superfície da Terra, e mesmo assim não inteira, e ilimitada a extensão de mundos celestes que não podemos transformar e só podemos contemplar, então pergunto se a teoria da praxis não é uma monstruosa ampliação universalizante de um fenômeno local e terrestre, coletivamente subjetivo. E se ante a imensidão do cosmos, a atitude teórica não é a mais sensata, porra. Da teoria da praxis provém ainda a ideia, hoje quase um dogma, de que a ciência surge a posteriori de uma racionalização da técnica, isto é, da ação. O homem não cria a ciência mediante a contemplação, mas mediante a manipulação dos objetos e sua transformação em outra coisa. Restaria então explicar como, em quase todas as civilizações, uma das ciências que primeiro se desenvolve e alcança rapidamente a perfeição é sempre justamente a astronomia, cujos objetos estão a uma distância demasiado grande para poderem ser transformados, e que por isso o homem pode somente contemplar. Um praticista fanático poderia objetar que a astronomia se desenvolveu com os fins de navegação, mas é uma bobagem pura isso, porra. Porque a astronomia requintada já se encontra entre os povos, que de navegantes não tinha nada, hein? Como por exemplo os maias. Esta prioridade cronológica e estrutural da astronomia é ressaltada por Platão, que vê a explicação para a origem de todas as coisas na contemplação da regularidade e racionalidade dos movimentos dos astros. A explicação marxista, por seu lado, só se mantém de pé mediante uma brutal falsificação da ordem cronológica. Para que ela adquirisse alguma verossimilhança aos olhos dos homens, foi preciso que primeiro a sociedade burguesa reduzisse a serva da técnica e da utilidade prática, uma atividade intelectual na qual por milênios seus praticantes tinham visto uma finalidade em si mesma. Bem, a interpretação praticista, gente, da origem e significado da ciência é uma grosseira projeção que o burguês faz dos seus próprios critérios e valores sobre a mentalidade das épocas anteriores, para eles tornarem compreensíveis. Nota de rodapé. Sobre o sentido puramente contemplativo da atividade intelectual na Idade Média, ver a tese valiosíssima de Antônio Donato Paulo Rosa, A Educação segundo a Filosofia Perene,
apresentada à Faculdade de Educação da USP em 1993, tese datilografada, sobre a incapacidade do burguês, liberal e socialista de compreender isso. Ver Kenneth Minogue, O Conceito da Universidade, tradução Jorge Eira Garcia Vieira, Brasília, UNB, 1981. Fim da nota de rodapé. Parágrafo 18. A tradição materialista. Bem, pessoal, acabamos de compreender a afinidade entre Marx e Epicuro, certo? É uma afinidade negativa, feita de um ódio comum à inteligência contemplativa e de um intuito comum de subjugá-la a interesses práticos e fictícios, né? Ao interesse prático de instaurar uma justiça social fictícia, ao interesse prático de alcançar um bem-estar psicológico fictício. Mas ainda assim a ideologia de Peçanha continua parecendo uma amálgama de elementos heterogêneos e incompatíveis. Para além da simples comunidade de ódios e ilusões, como conciliar a filosofia marxista da história com a cosmologia de Epicuro, hein? De que modo um sentido racionalmente ordenado de causas históricas, tal qual propõe o marxismo, poderia brotar de um universo caótico e frouxo, onde a matéria não se rege por nenhuma lei? No caos epicúreo, toda ação está condenada ao fracasso e não resta ao homem nenhuma saída senão refugiar-se no sonho, entre as rosas do jardim, porra. Como transformar o mundo fugindo dele, porra? Como coadunar a praxis revolucionária com o evasionismo epicurista? A ortodoxia soviética foi nesse sentido bastante lúcida ao condenar como irracionalistas e logo como burguesas, decadentistas, reacionárias, as novas tendências da física de Planck e de Heisenberg. Condenação que, a fortiori, se aplicaria à física de Epicuro, se esta entrasse em discussão naquela hora. O PCUS, pessoal, não seria idiota de tentar organizar um movimento revolucionário mundial sobre uma base fictícia constituída de bolhas de sabão, hein? Agora, quanto a Marx em pessoa, jamais lhe andou pela cabeça a hipótese de uma conciliação impossível. Passado seu interesse juvenil pela física de Epicuro, objeto de sua tese de docência, ele tratou de não conservar nenhum resíduo ostensivo dela no materialismo dialético plenamente desenvolvido, que, no entanto, como vimos, lhe devia muito. Hein? Sem livrar-se da raiz epicúrea de seu pensamento, Marx a escondeu tão bem que ela não voltou a aparecer, senão em plena crise do marxismo. Nota de rodapé. E se Marx não teve a menor dificuldade em rejeitar a ética de Epicuro ao mesmo tempo que conservava algo de sua física, foi pela simples razão de que, como foi mostrado no parágrafo 8, uma não tem mesmo nada a ver com a outra. Fim da nota de rodapé. A descrição de Marx foi sensata, pessoal. Um passado epicúreo é como ter a mãe na zona, hein? Eu já disse isso um monte de vezes. Que críticos de Marx tentem lembrar esse detalhe é compreensível. Mas por que um pensador de simpatias marxistas deveria querer tocar no assunto? Hein? Por mero interesse biográfico? Não é verossímil que Peçanha tenha levado sua devoção por Marx à carolice de pretender resgatar Epicuro só pela razão de haver o filósofo de Trier se ocupado do epicurismo no curso de sua formação acadêmica. Não, porra. Peçanha não era um mero colecionador de relíquias. Se ele buscou entre Marx e Epicuro uma síntese que o próprio Marx não interessou enfatizar, foi certamente porque viu entre eles uma afinidade, porra, mais interessante.
e digamos, mais prática. Hein? A afinidade que ele viu não é somente aquela que eu apontei no parágrafo anterior. Ela reside antes nas palavras materialismo. Materialismo. Peçanha declarou-se, a certa altura da palestra, empenhado na reconstituição de algo assim como uma tradição materialista, embutida na história do pensamento ocidental. Isto é muito elucidativo, pois somente essa intenção poderia explicar o relevo que ele deu, como editor da série Os Pensadores, a filósofo de terceiro ou quarto time, como Helvétios, Degerando, Condillac, a par da omissão de gigantes como Bretano, Jaspers e Dilthey. Nota de rodapé. Uma orientação, aliás, fielmente mantida nos eventos da mesma série de O Olhar e os Sentidos da Paixão, realizados após a morte de Mota Peçanha. No último desses eventos, em julho de 1995, o senhor Adalto Novaes, novo empresário da filosofia espetáculo, pretendeu impingir ao público a convicção de que a diferença nacional por autores como Lametrier, Senancourt e Crebillon Fios, libertinos de segundo time, é um atraso cultural intolerável. Ver Novaes, Locke City. Num país que ainda não se interessou sequer em traduzir as obras de Leibniz e Aristóteles, e que só no ano de 1995 teve sua primeira tradução no William Meister, de Goethe, isso é puro esnobismo de caipira metido a parisiense. Fim da nota de rodapé. É que os primeiros são materialistas, gente. O esquecimento em que jaziam apagava a linha da continuidade desejada, tradição, fazendo com que o materialismo o aparecesse como aquilo que é um mero contraponto ocasional e descontínuo à linha mestra do espiritualismo, perfeitamente contínua de Platão até Rousseau. Para dar ao materialismo ao menos uma aparência de continuidade, era necessário preencher as lacunas abertas na história pelo ouvido com L, tá? Ouvido com L, em que fora caindo ao longo dos séculos toda uma coleção pluriforme de beletristas e filosofantes e inseri-los nos respectivos nichos cronológicos, ao lado e na mesma altura dos verdadeiros filósofos cujo diálogo forma, na sucessão dos tempos, a unidade da história da filosofia. Um certo fundo de escrupulosidade científica, que certamente não morrera de todo em Peçanha, deve tê-lo impedido de falsear ostensivamente a topografia da história, nivelando todo mundo por cima, e daí de ter ele optado pela designação vaga e descomprometedora de pensadores para englobar os filósofos e os quase nivelando por baixo. Se ainda assim não brotou a figura de uma tradição materialista em regra, como Peçanha desejaria, pelo menos a linha dominante do espiritualismo tradicional apareceu bem mais atenuada e descontínua do que é na realidade. A afinidade que permitiu com muitas costuras e emendas a síntese peçânica de Marx e Epicuro é a mesma que fundamenta as pretensões a uma tradição materialista. É a afinidade de uma palavra e não de um conceito. A matéria, por elástica que seja, não tem como comportar em si mesmo, ao mesmo tempo, a arbitrariedade dos átomos de Epicuro e a rígida obediência do determinismo newtoniano, exigida por todos os materialistas contemporâneos de Marx. E a única síntese, gente, entre o indeterminismo e Newton é aquela ferozmente idealista esboçada por Heisenberg, Pauli, Bohr
e toda a corja de abomináveis espiritualistas, hein? Curiosamente, só entre os espiritualistas há algum consenso quanto à matéria. Os materialistas, talvez por considerá-la divina, insistem em cultuá-la cada qual ao seu modo. Uma síntese fundada na unidade aparente de uma palavra, sobre a qual se esconde uma multiplicidade de conceitos mutuamente incompatíveis, é apenas uma aparência de síntese, tal como a unidade de tradição materialista fundada nessa palavra é puro fingimento. Mas para um mestre da retórica, palavras e aparências são tudo, porra! Uma aparência verossímil de conceito, uma aparência persuasiva de unanimidade pode não valer nada do ponto de vista filosófico e historiográfico, mas manejadas pelo retor, foram suficientes para suscitar uma poderosa onda emocional, cativar para a rebelião contra os espíritos quantas insatisfações pessoais, políticas, familiares, econômicas e puramente psicopáticas se encontrassem comprimidas no auditório do MASP, hein? Peçanha fez assim, da sua palestra, um ato político, no sentido mais agudo e eficaz da palavra. A união da massa contra o inimigo em comum, suficientemente indefinido, fantasmagórico e elástico para poder abranger, numa só figura de monstro reacionário, Platão e o senhor Collor de Mello, hein? As lembranças da ditadura militar e a filosofia de Santo Agostinho, a corrupção reinante e a tradição historiográfica que preferiu Aristóteles a Epicuro. Peçanha não expôs nenhuma teoria, não definiu nenhum conceito, não lançou nenhum fundamento, não fez nenhuma daquelas coisas que os filósofos habitualmente fazem, porra. E a rigor, não se disse absolutamente nada de identificável, cacete. Mas deixou certamente uma funda impressão. E qual o retor que não sabe que os homens não se movem por conceitos e sim por impressões, não? Apenas o homem movido por impressões não sabe para onde se move, gente. E por isto a ciência de produzir impressões é cultivada com esmero por todos aqueles que têm a ambição de conduzir os povos, tá certo? A matéria não é um conceito, exceto no sentido convencional e instrumental com que vem nos livros de física, sem qualquer pretensão ontológica. E o materialismo não é uma doutrina, exceto no sentido negativo de uma coletânea de opiniões diversas e contraditórias. Mas a matéria é um símbolo, e o materialismo é uma força. Não uma força física, mas uma força histórica, pessoal, feita de impressões e emoções que produzem atos. Não havendo uma matéria conceitualmente identificável, exceto, repito, num sentido instrumental, perfeitamente compatível com as doutrinas espiritualistas esposadas, aliás, pela maioria dos grandes físicos, a unidade da tradição materialista não poderia forjar-se com base na defesa da matéria. Se existe esta unidade, ela não é uma unidade pró, mas uma unidade contra. A unidade negativa daqueles que, nada podendo afirmar em comum, se dão as mãos na solidaridadezinha de uma negação, a negação do espírito. A tradição materialista, se existe, não se constitui de outra coisa, senão do amálgama fortuito de negações antepostas, por diferentes indivíduos e por um número indefinido de motivos, a toda e qualquer afirmação do espírito. Ela está para a densidade contínua da linhagem espiritualista como os buracos estão para o queijo suíço. Pretender que essa tradição exista substancialmente e não apenas como somatória artificial de negações diversas é querer separar fisicamente e colocar lado a lado, em distintos lugares do espaço, de uma parte a massa total do queijo e de outra parte a massa total dos buracos, porra. Se considerarmos simplesmente o fato notório de que Platão e Aristóteles foram absorvidos na filosofia cristã e de que todos os filósofos importantes do Ocidente, desde Agostinho até Hegel, foram cristãos, sem nenhuma exceção, veremos que a pretensão de Peçanha
só pode ser compreendida como delírio alucinatório, porra. Como fraude proposital, porra! Compor com pedaços de opiniões de beletristas e pseudofilósofos uma tradição materialista e fazer dela a linha mestra da continuidade do pensamento humano, reduzindo o espiritualismo a uma coleção fortuita de exceções, sem exagero, hein, meus filhos? A mais assombrosa falsificação da história já empreendida por um militante esquerdista, desde a Academia de Ciências da União Soviética, que enxotou na cabeça de um desconhecido sobre os ombros de Trotsky nas fotos das cavernas da Revolução de Outubro, na Enciclopédia Soviética, para fazer de Stalin retroativamente o comandante militar da insurreição. Uma vez reunidos Marx e Epicuro pelos santos laços do ódio à inteligência teorética e do primado pelo interesse prático, Peçanha começa a fazer sentido. No reino das ilusões, não há nenhuma hostilidade essencial entre o interesse pessoal e o interesse coletivo. Numa mesma alma pode conviver em harmonia o evasionismo epicurista e o utopismo socialista, unidos na luta comum contra o princípio do conhecimento objetivo e no empenho comum de substituir a realidade em vez de compreendê-la. Mas ainda resta um ponto obscuro, porra. Marx e Epicuro, divergindo quanto à escala da transformação, social num caso, individual no outro, podem firmar um acordo porque têm um princípio em comum, ao menos em aparência, o materialismo. Mais exatamente dois princípios, o materialismo e o primado do interesse prático, a depreciação da inteligência teorética. Mas como conciliar o materialismo com a programação neurolinguística e o movimento da nova era? Bem, filosoficamente parece impossível. A nova era adere maciçamente a metafísicas orientais ou pseudo-orientais, para que o marxista para ele são mera ideologia feudal, e para o epicurista, uma abjeta escravização do homem aos deuses. Agora, quanto à PNL, inspira-se num kantismo radicalizado, hipertrófico, que vê no mundo a mera projeção dos nossos pensamentos, hipótese que o marxismo rejeita como idealismo burguês. Abre aspas. Os seres humanos recebem e interpretam as informações fornecidas pelos 5 sentidos, por diversos processos de generalização, de distorção e de triagem. O cérebro transforma esses sinais elétricos numa representação interna. A experiência que você tem do conhecimento não é exatamente o que se produziu, mas a representação interna personalizada do que se produziu. Essa filtragem explica a imensa variedade de percepção humana. O mapa não é o território. Esta é uma das ideias fundamentais da PNL. Fecha aspas. Nota de rodapé. Anthony Robbins, Pouvoir illimité. Tradução, Marie-Hélène Dumas. Paris Lafonte, 1989, página 59. Fim da nota de rodapé. Dessa constatação kantiana, porém, o teórico da PNL extrai uma conclusão que leva direto a um pragmatismo, como tinturas nietzschianas. Abre aspas. Já que ignoramos como são realmente as coisas e não conhecemos senão a representação que fazemos delas, por que não representá-las de uma maneira que nos dê poder? Qualquer que seja o horror da situação, você pode sempre representá-la de uma maneira que lhe dê poder.
Fecha aspas. Ide, página 58. Da apreciação da nossa capacidade cognitiva, extrai-se uma apologia do nosso poder de agir, pessoal. Descrevendo o homem como um animal cego, separado da realidade pelo muro intransponível do solipsismo, o teórico da PNL não tira daí a deprimente consequência lógica de que um ser assim constituído está fadado ao fracasso em todas as suas ações, mas sim a conclusão surpreendente e animadora de que o homem pode agir e ter sucesso, justamente porque não enxerga o terreno onde pisa. A ação eficaz não depende de uma visão correta da realidade, mas de uma fantasia de poder, pessoal. Pode-se coadunar isso com o marxismo? Bom, não e sim. Não com o marxismo que estava nas intenções declaradas de Karl Marx, uma ciência objetiva que pela primeira vez iria superar uma longa série de distorções ideológicas ditada pelos interesses de classe, identificado com os interesses da classe que traz em si reduzidos os interesses de toda a humanidade. Por aí, pororó. O proletariado iria fornecer uma visão realista da universalmente válida uma visão realista e universalmente válida da sociedade humana. Se essa ciência é possível, a PNL é falsa, ao menos em sua pretensão de universalidade. Só a burguesia troca o mundo real por uma projeção subjetiva. O proletariado vê a realidade. Nesse sentido, a PNL poderia ser encarada do ponto de vista do marxismo ortodoxo, e assim seria qualificada necessariamente pela crítica marxista uns anos atrás, como idealismo subjetivo burguês. O sucesso dela entre os empresários e executivos seria alegado como confirmação deste diagnóstico. Nesse sentido, a hostilidade entre ela e o marxismo é aberta e irremediável. Bem, de outro lado, porém, a PNL também não perde tempo em interpretar o mundo, ocupa-se de transformá-lo. Entronizar como representação válida não aquela que descreva corretamente a realidade, mas aquela que nos dê o poder de agir nela, ou pelo menos uma dinamizante ilusão de poder que nos dê ânimo de lutar pelo poder. É uma proposta de tom pragmatista. Mas o pragmatismo, gente, como bem viu Gramsci, pode perfeitamente conciliar-se com o marxismo, na medida em que ambos voltam as costas à descrição da realidade e enfatizam a sua transformação. Ambos igualmente confundem teoria e prática. O pragmatismo misturando lógica e psicologia, o estudo das causas reais que produzem o pensamento verdadeiro ou falso, com os das exigências ideais e formais do pensamento verdadeiro. Nota de rodapé. Para uma explicação detalhada deste ponto, ver Edmund Husserl, Investigações Lógicas, tradução Manuel Garcia Morente e José Gauss, Madrid, Revista Ocidente, 1929. Reeditada, Aliança Editorial, 1982, volume 1, capítulos 3 a 10. A crítica husserliana do psicologismo é talvez a mais completa refutação que alguém já fez de uma teoria, desde que o mundo é mundo. Fim da nota de rodapé. O marxismo confundido, ideologia com sociologia, a expressão do interesse de classe com a descrição do estado objetivo da sociedade. Nota de rodapé. Para quem compreenda o assunto, não é nem necessário dizer que o sociologismo em geral e o conceito marxista de ideologia nele incluso não são senão casos especiais do psicologismo tal como enfocado por Husserl. Fim da nota de rodapé.
Marx nunca percebeu a contradição que havia entre seu ideal de uma ciência objetiva, universalmente válida, e sua mistura de teoria com a prática. Na verdade, pessoal, qualquer aplicação prática de uma teoria só é possível na medida em que os limites entre uma e outra estejam rigorosamente demarcados na teoria mesma. Uma teoria que se deixe contaminar de prática no curso da investigação teorética jamais poderá saber se seus resultados foram encontrados no real externo ou produzidos e lá insertados pela ação prática do cientista militante, um ser ambíguo e bifronte que não distingue entre saber e a emissão de profecias autorrealizáveis. Nota de rodapé. Nota do meu Diário Filosófico, subtítulo Devir e Sentido, datada de 8 de agosto de 1989. Abre aspas. A interpretação materialista da história pode ser verdadeira ou falsa, mas independente disto, ela exerce uma influência sobre a história. Homens que estão convictos de que o motor da história, e da cultura e do pensamento, etc., é a luta de classes, agem diferentemente de homens que pensam que a história reflete a vontade de Deus, ou os movimentos de espírito, ou que simplesmente entendem a história como uma agitação sem sentido, e que buscam o sentido justamente naquilo que sai fora da história e do tempo. Homens desta última categoria, quando agem na sociedade, procuram antes de tudo assegurar ao maior número possível de homens o acesso à contemplação, àquilo que está fora e acima da história. E é este o sentido que justifica eticamente todos os seus esforços, inclusive no sentido de melhorar as condições materiais de vida das populações, para libertá-las da pressão econômica e dar-lhes a oportunidade de vacare Deus. Já os crentes no materialismo histórico não se interessam senão por inserir um número cada vez maior de homens na consciência do processo histórico, na participação voluntária do dever. Ora, o dever não pode por si mesmo ser o sentido. A participação no dever só tem sentido em função de algum objetivo a ser alcançado. Mas não havendo mais a promessa do supratemporal, do acesso à transcendência, a inserção ativa na praxis se esgota como fim em si mesma e cai para objetivos meramente pretextuais, dedicados a manter a roda girando. Este é o verdadeiro efeito e o verdadeiro significado do marxismo, para além de suas intenções declaradas, seja elas mentiras propositais ou autoenganos de mentalidade doente. É preciso ser um completo idiota para tomar como uma promessa redentora a ameaça que esta gente nos faz de nos aprisionar para sempre no ciclo do samsara. Alguns criticam a utopia marxista por ser irrealizável. Bem, se fosse irrealizável, seria o inferno propriamente dito, no sentido etimológico da queda num nível ontológico inferior. Fecha aspas. Fim da nota de rodapé. Bem, pessoal, a mistura que retoricamente tem atrativo de ser um protesto contra um suposto academicismo desligado da vida serve apenas para encantar jovens irrequietos, que buscam nas teorias uma confirmação vaidosa de seus desejos e aspirações, e não um conhecimento válido, muito menos um conhecimento aplicável na vida prática. Ela não serve nem para criar uma descrição aproximativamente correta da realidade, nem muito menos para elaborar previsões que fundamentem a ação prática. A absoluta incapacidade dos teóricos marxistas de prever o curso da história, sua sucessão deprimente de erros crassos ao longo de mais de 100 anos, a começar pelo próprio Marx,
ao supor que a Revolução Socialista deveria ocorrer na Alemanha ou na Inglaterra, num país avançado e não numa sociedade feudal como a Rússia. Mostram que o poder do marxismo não é o poder material e prático de uma ciência aplicada, de uma técnica, de uma ação racional segundo fins, como diria Weber, de um kantiano prévoir pour prévoir, mas sim o poder aliciante e hipnótico de uma fantasia, porra, de uma alucinação pseudoprofética, capaz de mover o mundo, só que nunca para onde pretende, hein? Capaz de induzir as massas e os intelectuais à ação, mas não de levar a ação a bom termo. Capaz de desorganizar uma economia capitalista, mas não de construir um pretenso socialismo. Capaz de desencadear as causas, mas não de dirigi-las no sentido dos efeitos desejados. É uma força entrópica, pessoal, que agita e sacode e atemoriza o mundo sem nada produzir senão dor e perda, mas que por isso mesmo exerce sobre os homens a atração irresistível de uma compulsão autodestrutiva, envolta em delírios de grandeza, como a de Nero entre as chamas de Roma. Facilis est descensus Averni. Aí a afinidade com a PNL é evidente. Por mais horrendos que sejam os resultados da luta revolucionária, a esquerda é sempre capaz de representá-lo de uma maneira que lhes dê poder. O poder de cair indefinidamente e arrastar atrás de si a humanidade. Gente, com a nova era, a conciliação já não é tão fácil assim. Em primeiro lugar, porque não é brinquedo entrar em acordo com um saco de gatos. Porta-vozes e críticos da nova era são concordes contra a discórdia degeneralizada, que ali reina. Abre aspas. Dentro do movimento não há unanimidade sobre como defini-lo, nem há uma coesão significativa que nos permita chamar de movimento. Fecha aspas. Escreve o apologista e comercializador, como a maioria deles, da nova era, Jeremy P. Tarter. Na outra ponta, gente, o crítico protestante Russell Chandler, abre aspas, movimentos da nova era, no plural, é uma descrição muito mais apta. A nova era não possui qualquer superestrutura abrangente. Fecha aspas. Nota de rodapé. Compreendendo a nova era. Tradução João Marques Bentes. São Paulo, Bom Pastor, 1993. Um livro valiosíssimo que, por ser publicado por uma editora religiosa, é ignorado pela crítica. Servilmente atenta, no entanto, às publicações de ocultismo e autoajuda. Fecha aspas. Em segundo lugar, o comunismo russo, chinês ou cubano está tão distante do espírito da nova era quanto o regulamento disciplinar do exército norte-americano. Também é difícil um sujeito acreditar ao mesmo tempo na influência dos astros e na luta de classes como motores da história. Mas essas incompatibilidades mesmas já nos indicam algo sobre as crenças positivas, que delineiam o padrão da unanimidade implícita por trás da variedade estonteante das orientações da nova era. Primeiro, ninguém ali quer saber de hierarquia, ordem, obediência por motivos racionais. Admite-se a autoridade, mas só do tipo carismático, que a gente obedece justamente porque não compreende. Autoridade burocrática ou tradicional, no sentido de Weber, neca, não. Segundo, pela mesma razão, não se aceita uma doutrina fundada em provas racionalmente válidas. Uma doutrina racionalmente provada exclui a sua própria negação, e isto, para a própria era,
é anátema. Nenhuma doutrina tem o direito de ser mais verdadeira do que a outra. Todo é igual, nada é melhor. Terceiro, não havendo argumentação racional nem hierarquia de prioridades, o único critério válido é o sentimento de participação, que diferencia os indivíduos integrados da nova onda e os pagãos, ainda não tocados pelo espírito da ordem. E 4. Por isto, a mentalidade da nova era é ao mesmo tempo individualista e coletivista. Individualista, meus filhos, ao subtrair o indivíduo do diálogo racional, ante o apelo da razão, que é uma só para todos. O individualista anárquico fecha-se em copas, buscando refúgio na proteção de seu guru interior, que lhe sopra verdades indizíveis acima e fora de toda a confrontação racional. Bem, de outro lado, o que esse guru lhe sopra, em vez de isolá-lo para sempre do mundo, o integra na ordem festiva dos que receberam mensagens idênticas pela vida interior, do rádio e da TV, dos filmes e dos shows, não? A voz do guru, afinal, cerca-nos por toda parte. A interioridade da nova era não deixa margem para um só instante de recolhimento e reflexão. Nota de rodapé. É significativo que, nas seitas como as de Moon e Rajneesh, um dos meios utilizados para quebrar a resistência psicológica dos discípulos consista justamente em não lhes dar um só instante de privacidade, submetendo-os à vigilância e à intromissão constante dos companheiros e superiores. Sempre, é claro, de maneira amável e discreta, de modo que a vítima não perceba nisso o sinal de uma intenção manipulatória. Os efeitos psicológicos são devastadores. Lembrei do Osho. Fim da nota de rodapé. Fundindo os sentimentos interiores do discípulo na atmosfera emotiva que o circunda, ela suprime o intervalo, o distanciamento entre o eu e o mundo, sem o qual todo exame crítico objetivo é impossível. Não que ela seja contra todo pensamento crítico, ao contrário, ela o fomenta, desde que ele se volte contra as formas de autoridade que não interessam ao movimento. A autoridade burocrático-racional da ciência, a autoridade tradicional dos pais ou da religião costumeira. Ela produz aí, não raro, críticas realistas e pertinentes, gente. Tão logo, porém, o discípulo atravessa o umbral do templo e ingressa no círculo mágico da autoridade carismática, não só a crítica, mas às vezes todo e qualquer pensamento são rejeitados como tentações demoníacas. O pensamento é rebaixado à condição de arma de fogo e o porte de arma só é concedido extras muro, no reino profano das trevas exteriores, para o uso seletivo contra os heréticos e os infiéis. Bem, aqui começa a ficar verossímil o arranjo das ideias da cabeça de José Américo Mota Peçanha. A rejeição da prova racional, a mística de uma pseudo-interioridade coletiva, a revolta insolene ante a autoridade do passado e a submissão hipnótica a uma nova autoridade são comuns ao epicurismo, ao marxismo, pelo menos em sua moderna versão gramsciana, e à nova era, PNL inclusa. Com um pouquinho de elasticidade, todas as conciliações são possíveis. Mas uma dúvida perturbadora pode ainda estar na mente do leitor. A nova era, de modo geral, inspira-se em motivos espiritualistas. Ela pôs em circulação, no mundo de ideias, as ideias como a reencarnação, o karma, os anjos, os duendes,
as viagens astrais. Como pode tudo isso coadunar-se, superficialmente que seja, com o materialismo professo de Marx e Epicuro, porra? Por mais afinidades secundárias que os aproximem, o materialismo e o espiritualismo continuam, afinal, o exemplo por excelência da oposição irredutível. Porra. Continua no próximo capítulo. Obrigado por ouvir.